Botou Paquete, espanou, com livrou pro chefe, gol! E gol! Faz um gol maravilhoso! Os números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué. E deixou a bola passar na ponta, tira gol! Zé Paulinho, correu, bateu. Vai subir o Danival, subiu, a bola vai, bateu, atenção, gol! Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou. Correu. E chutou. O dia 3 de abril é especial para o futebol goiano. É data de nascimento de Oswaldo Faria, o lendário Bill, um dos nomes mais emblemáticos da história do nosso futebol. Além de craque goleador, Bill ficou imortalizado pelo folclore. Quem nunca ouviu a história da correntinha de ouro? Ou a do radar? Mais do que jogador, Bill também foi uma personalidade do esporte em Goiás e no Brasil. Fora de campos, relatos de amigos, companheiros que jogaram juntos e familiares dão conta do coração enorme que tinha o atacante, que brilhou com as camisas de Goiânia, Goiás, Vila Nova e Atlético. Diante desta grandeza, escolhemos esta lenda para construir a 100ª edição do Futebol de Goiás e suas histórias. Uma marca que representa a notável dedicação de resgatar a vida de nossa maior paixão. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o Clube do Povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do Campeonato de Profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. O Futebol de Goiás e suas histórias tem um oferecimento de Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Esta é uma edição mais que especial para a nossa equipe. O 100º Futebol de Goiás e suas histórias. Programa João Paulo de Medeiros, Vinícius Tôndolo, Gerliezer Paulo, lançado no dia 2 de fevereiro de 2014, Vinícius. Ao longo desta trajetória, momentos inesquecíveis, como por exemplo, Tuíra e Tomazinho, que nos deram trabalho, mas nos renderam excelentes programas. A produção cinematográfica dos 1000 jogos do Goiás na Série A do Campeonato Brasileiro, que nos levaram
as páginas da Placar. É verdade, Vinícius Tondo. E ao longo dessa trajetória, a equipe Futebol de Goiás e suas histórias não se limitou ao município de Goiânia, as histórias dos times goianienses. Nós fomos a Morrinhos, a Anápolis, a Caldas Novas, a Aparecida de Goiânia, tudo atrás de novas histórias de clubes, de jogadores. Também ouvimos personagens lá de Catalão, de São Luís dos Montes Belos, de Paraúna, e com certeza nos próximos meses, nos próximos anos, o Futebol de Goiás vai ouvir aí representantes praticamente de todos os clubes que compõem a história do futebol de Goiânia. Programas marcantes, programas fora de Goiânia e também muitas homenagens emocionantes. O Futebol de Goiás e suas histórias foi capaz de resgatar um pouco a história de personagens que a gente perdeu durante esse período, como o Davi, como o Fernandão, entre outros, o seu Jailton também. Então foram programas que deram muita emoção. É o caso desta edição, que vai ter muita bola na rede. Oswaldo Faria, o Bill, nascido no dia 3 de abril de 1953, na cidade de Araguari, interior de Minas Gerais. Bill, quando jogador, tinha 1,75 m, 78 quilos, de um ex-lateral que se tornou um dos grandes artilheiros do Brasil. Bill vestiu várias camisas do futebol brasileiro e também do futebol goiano, claro. Jogou pelo Itumbiara, Vasco da Gama, Goiânia, jogou no Internacional, no Goiás, no Atlético, no Vila Nova, foi para o exterior jogando no México e também nos Estados Unidos, distribuindo gols por onde passou. No futebol goiano, Bill foi campeão em 1983 com Goiás, em 1984 com Vila Nova, em 1985 com Atlético. Pelo Goiânia, ele foi vice-campeão em 1975 e 1976. Aliás, com a camisa do Galo, Bill é o maior artilheiro do Goiânia no Campeonato Brasileiro da Série A, com 23 gols, Rafael Bessa. Então, Gerlieser, também com a camisa do Goiânia, o Bill é recordista de jogos com a camisa alvinegra em campeonatos brasileiros. Foram 40 partidas, 15 em 75, 12 em 1976 e 13 jogos disputados no Campeonato Nacional com a camisa do Galo em 1977. Esta é a trajetória de Bill, o artilheiro do Brasil, que em 1985 recebeu esta alcunha após ter sido artilheiro do Campeonato Goiano daquela temporada e também o maior artilheiro dentre todos os campeonatos estaduais, à época superando inclusive Careca, que jogava pela seleção brasileira e também era jogador do São Paulo. Diante de tantos feitos, não seria injusto destacar Bill na 100ª edição do Futebol de Goiás e suas histórias. A partir de agora, você conhecerá Bill pela família, pelos amigos, pela imprensa e principalmente por seus gols. Aqui vai sair o gol do Atlético, desce pela direita o Marcinho, uma pinta no primeiro, uma pinta no segundo, passou pelo goleiro, rolou pro Bill e é gol! Gol! Bill, o 12º dele no campeonato, uma jogada maravilhosa do Fantasma, quitou a defesa do Goiânia como 15, deixou o Bill na cara do gol para fazer Atlético 2-0, marca de 13 minutos, segundo tempo, Atlético 2, Goiânia 0, pega que é sua, Carmino, me conta, Mesquita. A jogada, como você disse, foi realmente muito bonita, mas falhou a defesa, porque não acompanhou o centroavante, pegou completamente livre o comandante de ataque Bill, que na saída do Carmino, olhou, escolheu o canto e rolou. Agora a placar da seguradora Agrobanco, o Atlético tem 2, o Goiânia, nada. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro.
Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Voltamos aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, hoje para homenagear Bill, artilheiro do Brasil. Esposo de Maria de Lourdes Farias, a Chica. Avô de Ítalo César. Pai de Oswaldo Faria Júnior, Alessandro Faria e Alessandra Faria. Meu pai era uma pessoa assim maravilhosa, como pai, como marido, como homem e como jogador de futebol. Ele era alegria em pessoa, não tinha momento ruim com ele. Você não via o Bill triste, você não via o Bill de cabeça baixa, você não via o Bill com problema. Então era sempre aquele sorriso, sempre aquela festa, sempre batucando, sempre sambando, sempre trazendo alegria pro público. Assim, era tudo. Bill, pra mim, se resume em uma só palavra: tudo. Alessandra, dos personagens que jogaram com ele, assim, que a gente conversou já aqui no programa, muitos falam do coração dele, que era um cara muito bom. Você acha que foi por isso que ele teve tanto sucesso e deixou o nome dele gravado no nosso futebol aqui de Goiás? Com certeza. Meu pai era uma pessoa, assim, boníssima. Ele, um coração de um tamanho que eu acho que ele não era nem dessa terra aqui. Eu acho que ele veio aqui como um anjo, porque meu pai, se você encontrasse com ele na rua, Bill, nossa, que legal, que camisa legal, gostei dessa camisa. Ele imediatamente, instantaneamente, ele tiraria aquela camisa e te daria. Então, assim, o Bill era, nossa, sem palavras, era um cara top. O que você lembra do Bill como jogador? O que o povo já te falou do Bill como jogador? Vamos esquecer aqui um pouquinho o Bill pai. O Bill como jogador tem muitas histórias, né? A história da correntinha, a história do radar. Mas assim, até hoje, por onde eu ando aí, por onde eu passo, o pessoal me conta as histórias de futebol dele, sabe? E inclusive quando ele estava no Rio Verde, o nosso prefeito Maguito Vilela já foi patrão dele, já foi jogador com ele. Então assim, tem inúmeras histórias no futebol do Bill. E assim, ele era um cara goleador, né? Você lembra de algum gol assim inesquecível que você viu ele marcar? Foram vários, mas assim, teve um que no Itumbiara que ele fez assim, tipo que meio de bicicleta, e foi um dos gols mais bonitos da carreira dele. Foram vários, muitos, mas esse gol foi maravilhoso. Em casa, como é que era o Bill? Me reporte agora, assim, alguma passagem, algum momento que você se lembra de um fato que ele tenha feito, um passeio, uma realização, uma festa, enfim, fique à vontade para compartilhar com a gente um pouquinho desse Bill dentro de casa, Alessandra. Meu pai sempre gostou de sair, sempre gostou de passear. Eu me lembro de um fato, eu ainda era pequena, era eu e o Alessandro. Então, ele sempre gostou de colocar a gente dentro do carro e sair passeando, sabe? E assim, até o termo que eu vou usar é se exibindo, aquele jeitão dele, né? Então, ali na Vila Nova, porque a gente sempre morou na Vila Nova, ali na Primeira Avenida. Então, tem o Bar do Benzinho ali na Primeira Avenida, sempre teve, tem até hoje. Então, houve um fato de um dia a gente estar nesse Bar do Benzinho e ter caído uma pipa. Ele correu tanto atrás dessa pipa pro meu irmão que acabou que ele caiu atrás dessa pipa. Então, assim, e ele caiu, logo que ele caiu, ele levantou e já começou a sambar e já fez aquela festa e todo mundo riu. Então, eu me lembro desse dia que foi bem legal, foi bem gostoso. Sobre o Bill como lenda, muito se fala dessa lenda que é o Bill. Você aqui na sua primeira resposta já falou destas frases, desses ditados folclóricos. Eu achei uma correntinha. Isso era verdade mesmo? O que ele falava pra você? Ele contava que chegava lá assim, rindo, com aquela cara lerda dele, rindo, e falava que tinha achado a correntinha, que tinha isso, que tinha aquilo.
Mas eu não sei não, eu sempre desconfio que essas histórias do meu pai ficavam só nas histórias mesmo. E você nos contava aqui nos bastidores das viagens pelo exterior, Estados Unidos, México. Seu olho até brilha. Como é que foi? Como era bom, meu Deus. Eu sempre... não por ele nos proporcionar isso, mas era bom a viagem em si, os lugares que ele nos levou, sabe? Acapulco, no México. Não, e na praia? Como era o Bill na praia? Como? Não, sunga e no sol bronzeando, né? Mas não entrava no mar, não queria saber de entrar no mar de jeito nenhum, porque tinha muito medo de água. Então, assim, era aquela festa, sabe? México, Estados Unidos, sabe? Lugares maravilhosos, inclusive no Rio de Janeiro, quando ele foi campeão pelo Vasco. Eu nasci em 75, ele foi campeão pelo Vasco em 74. Mas, assim, as viagens foram maravilhosas. Tudo com ele era bom. E hoje, né, se ele estivesse vivo, estaria completando aniversário. Qual que é o melhor presente que você poderia dar para ele? E se meu pai estivesse aqui, com certeza, o melhor presente que eu poderia dar para meu pai era o meu amor, que eu sempre tive por ele, sempre vou ter, porque para mim, meu pai, ele é meu ídolo, ele é meu herói, ele era um exemplo de homem, de profissional, de ser humano. Então, se meu pai estivesse aqui hoje, com certeza eu ia retribuir para ele esse amor que eu tenho infinitamente dentro de mim por ele. Como é que foi a passagem do acidente? O que aconteceu? O que você sabe? O que vocês esclareceram? O acidente é assim, é uma coisa chata da gente se falar, mas é inevitável. Foi não sei se foi uma bobeira dele ou se foi um acaso do destino, não sei, porque eu de manhã, na parte da manhã eu estava com ele. Quando eu cheguei à tarde em casa eu já não tinha mais meu pai comigo. Então, assim, sei lá, foi muito estranho, foi uma coisa muito, muito estranha mesmo, muito sobrenatural. Foi um atropelamento na BR-153, ele estava de bicicleta, estava vindo da onde, o que ele foi fazer? Ele de manhã tinha ido visitar a minha mãe, que estava na casa de uma prima nossa, que inclusive minha mãe estava enferma, né? Então, e eu estava trabalhando. E de manhã eu saí e falei para ele, olha, ele me abraçou muito, me beijou muito. Eu disse para ele, cuidado, quando você vir embora, cuidado, porque vem embora logo para casa, não fica na rua. Não, e ele teve um dia assim, normal, visitou a minha mãe de manhã, logo em seguida ele veio embora, passou na churrascaria Lisboa, que na época tinha em Aparecida de Goiânia, no centro da cidade, ficou por ali com os amigos dele e montou na bicicleta e foi embora. E veio essa ambulância de Buriti Alegre, inclusive ele já jogou lá, e a 100 por hora e atropelou ele. E a relação dele também com seus irmãos, né? Como que era? Sempre foi fácil? Como que ele era assim com seus irmãos? Porque acredito que ele tenha sido um espelho, né? Principalmente para um deles que joga futebol. Meu pai com o Alessandro e com o Oswaldo Júnior, graças a Deus, tiveram bons momentos, maravilhosos momentos. Ele é até hoje um exemplo de homem, de jogador. Inclusive o Alessandro está dando continuidade, né, a carreira dele. Tem um Oswaldo aí que não se deu bem, mas tá bem. Então, e vem o meu pequenininho, né, que se ele jogar o terço que o avô dele jogou, pra mim tá ótimo. E você vai tentar fazer do seu filho, o Ítalo César, um jogador, quem sabe, a continuidade dessa carreira tão vitoriosa do Bill? Com certeza. O que eu puder fazer pelo Ítalo, em termos de pôr ele no futebol, para ele dar continuidade ao que o avô dele parou, que os tios dele também estão tentando fazer, dando essa continuidade, com certeza eu vou fazer como mãe. E vem cá, sem ser coruja, seu filho leva jeito? Ele tem 8 anos de idade? Tem, leva jeito sim, chuta igual avô, tem aquele gingado igual avô. Graças a Deus, assim, tem pessoas maravilhosas aí que estão tentando me ajudar a colocar o Ítalo na escolinha, mas eu espero que Deus venha iluminar ele, que
É igual eu te falei, se ele jogar metade do que o avô dele jogou, eu tô com a minha aposentadoria pronta. Ele é atacante também? Isso, atacante. Inclusive, hoje na escola ele fez 7 golzinhos na aula de educação física. Alessandra, pra gente fechar, tem muita gente que hoje não conhece a história do Bill, ouve falar das lendas do Bill folclórico, e você já disse que ele era folclórico mesmo, corria até atrás de raia. Apresenta o Bill para esse público jovem. Você agora está sendo a jornalista, você está sendo a repórter. Fala quem foi o Bill para esse povo que não viu ele jogar, Alessandra. O Oswaldo Faria, Bill, foi um cara assim que trouxe muita alegria para todos os goianos, para as pessoas fora do Brasil. E foi um cara humilde, um cara de coração enorme, um cara que jogou pra caramba, fez milhões e milhões de gols, cada um mais belo do que o outro. E assim, pros jovens de hoje, pra turma de hoje que tá no futebol, vai na internet, dá uma olhadinha no Bill, pra vocês verem o que foi o futebol, o que era o futebol de antes e o que era o futebol do Bill. Se você pudesse falar com o Bill agora, poucas palavras, o que você falaria? Pai, eu te amo. Eu te amo muito. Muito, 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 muito mesmo. E a esperança artilheira segue viva na família Faria. Não é mesmo, Rafael? É isso mesmo, Vinícius. E eu conversei com o Ítalo César, o netinho do Bill. Vem cá, você tem 8 anos, Ítalo? 8. Você estuda onde? Na escola Vilmar Salles da Silva. E qual que é a série que você faz? 3º ano. O Ítalo, sua mãe me falou que você quer ser jogador igual seu avô. Você tem essa vontade mesmo? Você já é jogador. Você falou que hoje na escola você fez 7 gols? Uhum. Você joga com a perna direita ou com a perna esquerda? Direita. Lá você é o melhor de futebol da sua turma? Não sei ainda. Mas dos meninos que jogam lá, tem alguém melhor que você? Não. Tem não? Tem alguém que faz mais gol que você? Quase chega o meu ponto, só que não. Então ele quase marca tantos gols quanto você, mas igual você ainda não. Não. O que a sua mamãe já falou do seu vovô, do Oswaldo, do Bill? Que é bom de bola. E por conta do seu avô ter sido bom de bola, você acha que por isso você é bom também? Eu acho. É? E você acha que você vai fazer o mesmo tanto de gols que ele? Não sei, não. Se você fosse jogar hoje, você queria jogar em qual time aqui? Você torce pra quem? Pode ser 4 times? Qualquer time. Pra qual time você torce? Barcelona, Real Madrid, Goiás e Palmeiras também. E se fosse pra você escolher só um pra você jogar, qual que você ia escolher? Barcelona. Pra meter gol? Igual o Neymar? Igual o Messi. Quem é melhor, Messi, Neymar ou Cristiano Ronaldo? Messi. Manda um beijão pra todo mundo que tá te ouvindo aqui na rádio aqui. Valeu. Fala assim, um abraço pra todo mundo. Abraço pra todo mundo. Tchau. Tchau. Aqui é o Neto do Bill. Aqui é o Neto do Bill. Valeu. Valeu. E que os gols de Bill sirvam de inspiração para o seu neto. William pelo setor de ponta esquerda, esperando de gol para o time atleticano, levanta para a quarta, gol para fechar. Olha o Balair, desceu para trás, é pro Bill, olha o gol! Gol! Do Atlético! Bill, da Locomotiva Campineira, marca de 6 minutos. Bill, sempre de bem com a vida, fazendo gol, fazendo a alegria do povo. Camisa número 9, inaugurando no estádio Antônio Ascioli. Atlético 1, Goiânia 0. Pega que é sua, Itamar. Mas me conta, Cid. O cruzamento foi muito bom, escanteio batido pelo William foi sensacional. Aí o Olaí subiu, cabeceou, ele errou, tentou cabecear pro gol, a bola saiu pro lado contrário, pra dentro da grande área. Aí o Bill estava na marca penal, acertou um chute fraco, mas falhou o goleiro Itamar, que não foi na bola. Ela entrou pererecando no seu canto direito. Bill fez o que ele mais gosta e sabe fazer, um golão para o Atlético. 1-0, Bill, bola branca, placar, seguradora Agrobanco.
Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Em sua edição de número 100, hoje o programa Futebol de Goiás e suas histórias conta a história de Oswaldo Faria, o Bill, artilheiro do Brasil. Brilhou no futebol goiano vestindo as camisas de Goiânia, de Goiás, de Vila Nova e de Atlético. Só que antes de chegar para a capital do estado, Gerlieser Paulo, Vinícius Tondolo, João Paulo de Medeiros, a trajetória de Bill em Goiás começou pela fronteira, por Itumbiara. E quem o encontrou foi o técnico Aderbal Lana. Em 1970, eu fui contratado pelo Itumbiara na primeira formação da equipe, tinha sido de uma fusão do Goiás e o Nacional de Itumbiara. Fundou-se o Itumbiara e eu fui um dos primeiros jogadores a ser contratado. E vivendo em Itumbiara naquele ano, de 1970, era uma cidade pequena, todo mundo conhecia todo mundo. E tinha lá um garoto, né? Até que sem camisa, no meio dos jogadores, onde a gente ia, ele estava junto, com um estilingue pendurado no pescoço. Era o Bill, um garoto. E o tempo foi passando, e ele ali junto com a gente, no dia a dia. E me parece que depois eu fui vendido ao Atlético, voltei depois novamente ao Itumbiara, e tinha lá um treinador, um dos primeiros treinadores que apareceu no Itumbiara também, depois do senhor Daí Tito, o da Silva. Ele guindou o Bill dos juniores ali, de juvenis naquela época, a equipe profissional, e o Bill deu a sequência. E em 1977, 76 me parece, 77, foi inaugurado o estádio JK, pelo prefeito Modesto Carvalho, e a inauguração foi com o Vasco. E o Bill tinha sido vendido naquela época ali pro Vasco já. Inclusive, me parece que ele até fez essa partida de inauguração do estádio. A partir dali a gente se encontrou no futebol. E o que chamava tanta atenção dos técnicos, dos companheiros, e o que chamou tanta atenção do Vasco, né, que o Bill tinha como característica? O Bill, quando começou como atleta, ele era lateral direito. Da Silva colocou ele de centroavante e o Bill começou a fazer gol. O Bill calçava, me parece, 44, jogador forte, jogador de uma força muito grande, e tinha também uma certa habilidade. Não era um jogador muito chucro, né? Um jogador que tinha uma parte técnica boa também, cara que treinava muito, era muito dedicado, muito humilde. E os gols que ele começou a fazer no Campeonato Goiano, né? Ele chamou a atenção do Vasco. O presidente do Vasco, se não me engano, era o Agastino, e o prefeito de Itumbiara era um torcedor fanático do Vasco na época. E indicou o Bill pro Vasco, e pelo aquilo que ele tinha apresentado no Campeonato Goiano, o Vasco interessou por ele, e foi quando houve a sua transferência. Tem algum gol inesquecível para você, dele? Mas o Bill fez tanto gol que eu me lembro de um que até gerou um problema sério no Itumbiara. Eu era treinador do Itumbiara e a gente estava disputando o torneio seletivo. E o ataque do Goiânia, o Bill jogava no Goiânia, o ataque do Goiânia era Marco Antônio, Bill e Heber. Era um ataque que até hoje deixa saudade, né, a quem conhece realmente futebol goiano. E eu alertei meu lateral direito que o Éder jogava pela esquerda e ele saía, o Bill caía para o lado esquerdo, recebia nas costas do lateral e sempre tinha essa jogada do Goiânia. E com 2 minutos de jogo aconteceu a jogada e o Bill fez o gol. E eu, com
5, 6 minutos, tirei o jogador, fiz uma substituição. Isso gerou muito problema e tal com o atleta, né? Então é um dos gols que eu lembro dele, foi no torneio seletivo que gerou aquela confusão Vila Nova e Itumbiara. Aderbal Domingos Lana foi companheiro em campo e comandante nas 4 linhas, no Itumbiara. A sequência da carreira de Bill no futebol goiano se estendeu ao Goiânia Esporte Clube. E aí entra uma figura especial, Vicente Arican, e sua diretoria para contratar um dos integrantes de um trio inesquecível. O Bill foi trazido pelo nosso amigo João França, né? E depois nós fomos lá, completamos alguma coisa desse negócio, mas foi João França que trouxe o Bill para o Goiânia. Eu tenho aqui uma história para contar do Bill, que muitas vezes ninguém nunca observou. O Bill nunca foi carregado pela maca. O Bill tinha fama de ser cachaceiro. Uma vez, mas como é que você tolera esse rapaz? Eu falei, vocês me traem mais 10 bêbados desses pro time que eu quero. Entendeu? Então o Bill foi o maior jogador que o Goiânia teve na minha história. Ele dava trabalho? Como é que era o dia a dia? Como é que era ele no vestiário, no treinamento? O Bill nunca faltou um treino, o Bill nunca machucou, o Bill nunca reclamou de nada, uma pessoa humilde. Eu tive o privilégio de sair da fazenda e vir a Aparecida assistir o sepultamento dele, entendeu? E aí em Aparecida. Eu vim da fazenda especialmente para o sepultamento dele. E foi no Goiânia de Vicente Arican que ele marcou muitos gols. Carrega o Goiânia, 4 contra 4, é perigoso, 4 contra 3, ainda Bill para Valmir, aproximou, vai marcar, foi derrubado! O árbitro marcou pênalti ou não, Paulo? Penalidade, existiu realmente, resistiu, foi visível o pênalti e o Bill entrou realmente tranquilo. Aquele calcinho por trás do Lorival, o único recurso que o zagueiro do Goiás realmente encontrou. O Bill ia ficar só ele, o Rodolfo, com o gol escancarado à sua frente, ia tocar no cantinho e tranquilamente faturar o segundo gol do Goiânia. Existiu sim a penalidade e a própria vítima, Bill, está ali para a cobrança, bola na marca do Cal. Os jogadores do Goiás nem reclamaram e não tinham razão nenhuma também para reclamar. Olha o Bill autorizado, correu de perna direita, disparou, gol! Gol do Goiânia! Na cobrança de penalidade, Bill de pé direito tocou no canto esquerdo de Rodolfo, anotando o segundo gol do Goiânia. Na marca exata de 31 minutos, etapa final, eu confirmo para você o placar da saga. Goiânia tem 2, a equipe de júniores do Goiás tem 0. Tem azeitona no véu de noiva do Rodolfo. Vamos lá, Paulo Augusto, você viu essa? Vem com toda a força o centroavante Bill, dispensou o toque sutil, toque com categoria, o toque colocado, bateu no centro da meta do Rodolfo, forte, o goleiro do Rodolfo ainda tentou a defesa, foi lá para o canto direito, mas realmente não deu. Uma certa satisfação para o Bill, jogador que foi dispensado pelo Goiás, marcando esse golzinho. Gilson. Agora, Goiânia 2, Goiás 0 na partida preliminar, placar da saga. Este foi um dos muitos gols marcados por Bill com a camisa do Goiânia. Aliás, ele é o maior artilheiro do Galo no Campeonato Brasileiro com 23 gols. Muitos desses gols também contaram com a colaboração de Eber, amigo desde os tempos de quartel. A primeira vez que eu conheci o Bill foi em 1972, quando nós fomos disputar uma seletiva lá em Uberlândia. Então foi o Comando Militar do Planalto, então foram todos os quartéis para Uberlândia, e lá selecionaram os atletas, 22 atletas, e daqui foram 4, foram eu, o Beloyanes, o Pérez, que era o Zezé no Atlético, que era meu parceiro, nós 3 éramos do Atlético, Beloyanes, Heber, o Soldado Pires, que sou eu, e o Pérez, e o Ademir, que era o canhoto do Goiás, que eles jogaram, então nós 4 daqui. Aí foi selecionado lá de Araguari, o Bill, Bartimeu, um monte deles de Brasília, então o Comando Militar. Aí nesse período nós disputamos o campeonato, cada um foi embora e nós fomos convocados. Aí no dia da apresentação, lá em Uberlândia, voltamos para Uberlândia de novo. Ficamos lá 15 dias, mas no dia
Aí chegamos, apresentamos no quartel, aí levamos nós para um alojamento. Aí no alojamento, assim que a gente chega, as pessoas querem o primeiro lugar. O Bill chamava o soldado Oswaldo, ele já começou por aí. Ele já entrou, a hora que abriu o portão, abriu o portão do alojamento, ele já entrou, escolheu um beliche e pulou lá em cima. No que ele pulou lá em cima, o beliche despencou, sorte que não tinha ninguém embaixo. Ele já caiu, já foi uma festa, né? Mas isso aqui não tá pra mim. E já começou daí, então, ele sempre foi assim, sabe? Aí nós disputamos Olimpíadas, lá na Olimpíadas, aí nós fomos para Brasília, ficamos um tempão e tal, aí nós fomos para Porto Alegre. Aí chegamos em Porto Alegre, na abertura do jogo, foi Brasil, Seleção Brasileira e Paraguai. Jogava o Ademir, que é do Palmeiras, Ademir da Guia, o Dirceu, sabe? O lateral direito era o Zé Maria, e o Bill já tinha contado para nós. O Bill estava com 18 anos, mas ele com 14 anos, ele já tinha ido para Ponte Preta, já tinha ido pro Corinthians, ele lavava o carro dos caras, sabe? Aí quando eu tô lá, nós estávamos todos de uniforme, e o fosso do Beira-Rio, sem mentira nenhuma, o fosso do Beira-Rio deve ser uns 4 ou 6 metros de fundura. Nós desfilamos e saímos, né? Aí terminou o jogo, quando é fé, nós estávamos todos de uniforme. Quando é fé, eu tô vendo um negão lá dentro do gramado, passou do Zé Maria, escorregou e voltou, era o Bill. Eu falei, mano, meu nego, ele desceu, pulou o fosso, foi lá e pegou a camisa do Zé Maria. Ele lavava o carro do Zé Maria, já na Ponte Preta, aí com 13, 14 anos. Ele queria ser atleta sempre. Heber, muito obrigado por ter aberto a porta da sua casa, por ter recebido a equipe do futebol de Goiás e suas histórias aqui na sua residência e ter contado um pouco da sua trajetória no futebol goiano. Eu é que agradeço a vocês, estou sempre à disposição, desde quando vocês queiram. Eu só queria aqui falar uma coisa, uma coisa que eu senti muito, foi que quando eu estava assistindo o jogo pelo rádio, o Vila Nova, até no dia, se não me engano, ele estava jogando em Mogi Mirim pelo Série B, quando a Fé deu a notícia que o Bill tinha morrido num acidente. Aquilo me doeu a barriga, cara. Sabe, assim, eu senti há muito tempo, por exemplo, a gente ficava sem ver, mas pode ser os seus amigos, pode ser 10 anos, 20, mas quando você os vê, como se fosse ontem, né? Então, me deu uma dor no estômago, assim, cara. Eu acho que tem muito a ver o relacionamento entre as pessoas, né? Mesmo de longe, né? A hora que eu vi essa notícia, sabe, eu senti mal, sabe, muito mal. É que Deus o tenha, né? A vida nossa é essa, né? Que sejamos todos felizes. Terceiro integrante do trio de ouro do Goiânia, Marco Antônio lembra das caronas que dava para Bill. Meu primeiro contato com o Bill foi em 1976, eu estava chegando do CEUB de Brasília, e o Bill, salvo engano, ele estava vindo do Vasco da Gama. Esse foi o meu primeiro encontro, fizemos uma estreia contra o Fluminense do Rio, na época com o Rivelino, né? E o início foi em janeiro de 1976. Nessa amizade de vocês três, que fatos, que histórias marcantes tem desse trio? Em relação ao Bill, eu morava na rua 24A, perto da drogaria Alameda, e ele morava perto da antiga Brasil Central. Eu tinha um Fusca Ocre Marajó, 1500, e a gente treinava lá no Campininha, estádio Valtrudes Cunha. Então eu carreguei o Bill durante um ano, né? Ele ficava a 300 metros da República onde eu morava eu, Périx e Emerson. E o Bill chegava de manhã para nos acordar, né? Então a gente ia treinar e voltava. Eu carreguei o Bill durante um ano, né? E o Bill era um cara muito engraçado, já é sabido que eu tinha um pouco de dificuldade em relação à língua portuguesa, né? E você chegar para comer pamonha, eu pedi uma de sal, o Périx pediu uma de sal, ele pediu uma de doça, né? E a gente achava muito engraçado, eu falava, pamonha de doça,
né? Mas isso era um fato verdadeiro. E morava eu, Pérez e Emerson, nessa república, e eles levavam leitor assada, tinha um cara da padaria lá do lado, lá que assava leitor para ele, tomava cerveja, né? E o Bill gostava demais de mim, primeiro que eu era o motorista particular dele, né? E na época eu não era muito assim de beber, bebia pouco. Aí o Bill, ele me abraçava com todo carinho, falava assim na frente de tudo, né? Eu e o Marco Antônio, nós formamos um trio fora de série, né? Aquilo pra galera não tinha nada melhor, né? Então, ele é um cara muito divertido, muito respeitado, ele era um líder, né, da equipe do Goiânia, e nós fizemos muito gol, fizemos um relativo sucesso, né? E disputamos o Campeonato Brasileiro de 76 e fomos razoavelmente bem. O Bill completaria nesse domingo 63 anos. Nós, infelizmente, não tivemos a oportunidade de juntar o trio. Se tivesse a oportunidade, o que você diria pro Bill? Bom, quando o Bill faleceu, eu estava em Brasília, que eu estou praticamente morando em Brasília, né, em todo esse tempo. Eu peguei o carro e vim. Ele foi velado lá no ginásio de Aparecida. Eu cheguei lá na parte da tarde e o Bill estava no caixão e o Ebinho do lado, aí nós formamos o trio ali, Marco Antônio, Bill e Heber. Só que, infelizmente, o Bill, né, estava morto, tá? Foi o enterro dele, né? Foi muita tristeza pra gente, uma surpresa, né? Mas com muito pesar. Eu diria pro Bill, cara, que ele deixou um legado, né, de um grande amigo, profissionalmente um grande jogador de futebol, né? E um legado também que é amado pela família, amado pelos filhos, né? Isso também, eu acho que isso caracteriza um homem de sucesso, né? Independente do dinheiro, do patrimônio e tudo, eu considero ele uma pessoa de sucesso, né? E uma pena que ele faleceu, uma pena que ele nos deixou. Após formar esta linha inesquecível do futebol goiano, com Marco Antônio, Heber e Bill, o artilheiro do Brasil se transferiu para o Goiás Esporte Clube. Em 1983, foi campeão goiano e no Campeonato Brasileiro conquistou uma marca importante, o 7º lugar na classificação do Campeonato Nacional. Vestindo a camisa esmeraldina e também depois no Vila Nova, Bill teve a companhia de Paulo Nelly. Olha, o dia a dia dele fora do campo principalmente, pra mim não interessava o que ele fazia, o que ele deixava de fazer. Eu sei que dentro do campo ele me deu muito bicho, ele resolveu muito jogo pelo Vila Nova, pelo Atlético, pelo próprio Goiás que ele jogou também, pelo Vasco, lá nos Estados Unidos, no México, onde ele jogou. Era meu grande amigo, a Chica, a esposa dele também. O filho dele, eu esqueci o nome, eu nem sei por onde tá, teve problema aí já de álcool, essa coisa toda. Eu estava até conversando com o Luiz Dário outro dia, Roberto Oliveira, a gente tá preocupado com o menino. O menino deve ter uns 35 anos agora, pra gente é menino. Mas as melhores lembranças que eu tenho do Bill, como jogador, como adversário do Bill, quando eu estava no Vila Nova em 85, ele estava no Atlético, quando eles foram campeões com o Atlético. Meu amigo, independente de resultado, se ganhava, se perdia, do que era, e muita saudade, porque era uma pessoa simples, autêntica, você entendeu? O Bill não era jogador, ele era para ser padre, coroinha, alguma coisa assim, porque é uma pessoa extremamente bondosa e assim, foi muito ruim, o falecimento do Bill foi muito ruim. Dos gols do Bill, tem um inesquecível, e aí tem um que você lembra assim de uma plástica, de ter sido um gol espetacular? Rapaz, é difícil demais. O Negão fez gol demais de cabeça, de esquerda, de direita. Ele criava ali na hora, né? Ele tinha uma criatividade muito grande, de dominar, tirar o zagueiro, principalmente com o corpo. Mas assim, lembrar, desse jogo contra o Goiás 2-1, ele fez o gol de cabeça. Ele fez um gol de cabeça e deu uma cambalhota, quase que ele quebrou o pescoço. Ele nunca era acostumado a fazer isso e fez, quase que ele morreu esse dia. Mas é mais uma história também. Paulo Nelly, Bill e companhia conquistaram o título de 1984 com a camisa colorada, e a artilharia sob o olhar vilanovense começou assim. Deixa para trás outra vez, Roberto, livra-se do Carvalho e lança para a peça de ataque, encontra Roberto Oliveira, que agradece o presente, arma contra o ofensivo do Vila, abrindo bola pela direita para o Rubinho, bateu o primeiro, tentou bater o segundo, grande jogada do Rubinho, abriu o Rubinho, desenhou o gol, chegou cara a cara, Bill e gol!
Camisa número 9. Uma jogada esplêndida, maravilhosa de Rubinho, menino da sete. Saiu driblando, levando todo mundo, deixou Bill cara a cara. Defesa do Anápolis parou, pedindo impedimento que não houve. Bill escolheu o canto e mandou. No direito, baixo de vazio. Fazendo na marca exata de 3 minutos. Vila Nova 1, Anápolis 0. Tá lá, pega que é só vazio. Me conta, Adolfo. Importantíssimo o gol do Vila. Gol do Bill, o primeiro dele na equipe colorada. Agora, a jogada do Rubinho foi algo de maravilhoso. É novo, quer jogar, tem vontade. Driblou a 2 e deixou o Bill na cara do Mazinho. O goleiro quis sair, o Bill com jeito, com categoria, meteu no canto direito. Não dava pra ele. Impedimento não houve. Vila 1, Anápolis 0, placar Anhanguera. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Voltamos aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, edição de número 100, em homenagem ao artilheiro Bill, centroavante, que fez a alegria das 4 torcidas da capital. Nos blocos anteriores, ouvimos depoimentos de familiares, amigos, pessoas que Bill conquistou ao longo da vida por sua simplicidade, por sua humildade e principalmente por sua alegria. Fatores que cativaram a imprensa goiana, em especial o seu conterrâneo, Edson Rodrigues. Passou pelo goleiro, disparou! Goiânia 4, Vila Nova 0. Sanches, levanta que vem mais. O Bill foi um dos maiores atacantes do futebol goiano de todos os tempos. Me lembro que ele começou a jogar futebol em Itumbiara, ele era lateral direito. Depois passou a jogar no ataque, formou com o Weber, com o Marco Antônio. Ataque espetacular, depois brilhou no Goiás, brilhou no Vila Nova. Na época do Goiás, ele tinha ali o Dario era a reserva do Bill. Jogador fabuloso, de uma simplicidade, de uma humildade. Vários fatos foram criados em cima do Bill, das ratas que ele dava no cotidiano. Eu não sei se esses fatos são verdadeiros. De qualquer maneira, ele tirava numa boa e nos deixou de uma maneira tão terrível, né? Vendendo saúde, acabou sendo atropelado. E o Bill, como jogador de futebol, proporcionou aos times que ele jogou muitas alegrias aos torcedores, porque ele era matador mesmo. Era aquele jogador que tinha um arranque extraordinário, colocação na grande área, proteção de bola, jogador que era bom no cabeceio, chutava bem com o pé direito, com o pé esquerdo, um jogador quase que completo. É isso que eu posso falar sobre o Bill, essa homenagem tão justa que vocês estão prestando a esse famoso jogador, que foi apelidado pelo saudoso J. Júnior como Bill Bola Branca. Naquela época, a bola ela era toda branquinha quando jogava, e o Bill, como era o dono da bola e a bola era branca, foi apelidado pelo J. Júnior de Bill Bola Branca. Além
de Edson Rodrigues, outro histórico cronista esportivo goiano, Ledes Gonçalves, também se lembra da trajetória de Oswaldo Faria, Bill, desde os tempos de Goiânia. Olá, galera. Futebol de Goiás e suas histórias. Falar sobre o Oswaldo Faria, o Bill, é você remontar ao passado. É você fazer uma viagem ao passado não tão distante e relembrar episódios realmente marcantes desse extraordinário jogador que passou aqui pelos gramados de Goiás e que foi explodir realmente, a sua explosão no Vasco da Gama quando se transferiu para lá. Um artilheiro nato, puro, aquele puro sangue, que você ia para o estádio e via aquele centroavante, aquele homem de área, não nessa modernidade de hoje, mas naquela época um futebol mais romântico, charmoso, não é? O Bill apresentava-se como verdadeiro artilheiro aqui no futebol de Goiás. Tanto é que ele foi negociado logo com o Vasco e foi cumprir uma temporada no Rio de Janeiro, onde deixou também a sua marca. Pessoalmente, carismático, cidadão carinhoso, simples. A sua simplicidade, ela sabe, extrapolava. Ele era simples sem ser simplório. Ele era humilde sem ser capacho. Então o Bill foi essa figura que eu conheci. Começou em Tumbiara. De Tumbiara, ele veio para Goiânia, jogou no Goiânia há algum tempo e fez o seu nome por aqui. Me lembro bem que ele tinha a nega véia dele, o casal, como eles se aliavam, como eles conseguiam aportar no mesmo local, eles encostavam no mesmo porto, porque ela o acompanhava em tudo, até nas pinguinhas que ele gostava de tomar. A cachaçinha, a caninha, que ele não abria mão. E ela junto com ele. E tomava também, tamo junto, parceira para essa hora. E ela sempre foi parceira dele. Talvez aí resida um dos fatos do sucesso dele. Foi justamente o comprometimento dele com a mulher e o futebol, que nas veias ele sentia esse futebol pulsar. Olha, um crioulo, me permita a expressão crioulo, sem nenhuma depreciação, apenas na intimidade que a gente fala assim, aquele crioulo espetacular, biotipo fantástico, compleição física boa, impulsão boa, velocidade boa, então ele ganhava daquele zagueiro tudo na velocidade. Esse foi o Oswaldo que eu conheci naquela época, mais conhecido o Bill. E para fechar, e aí, Bill, como é que é? Não, isso aí é faca de 2 legumes. Não é faca de 2 gumes, não. Faca de 2 legumes. Então, isso ficou marcado na história. Ao invés de Bill Bola Preta, chamado então, cognominado Bill Bola Branca. Foi esse artilheiro de Goiás que eu conheci. Esse foi o depoimento de Ledes Gonçalves sobre a história de Bill. Mas quem também acompanhou de perto, era amigo de Bill, é um dos participantes cativos aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, Evandro Gomes. Bom, grande abraço para os meus amigos aqui do Futebol de Goiás e suas histórias. Tôndolo Bessa, nosso queridíssimo Gerliezer, João Paulo de Medeiros, companheiros aqui do Futebol de Goiás e suas histórias. Estou me tornando aqui um convidado de praticamente todos os programas, que é um grande prazer para mim, porque se tem uma coisa que eu gosto de ouvir no rádio, são programas como esse, que nos trazem de volta, não é, coisas do passado, e muita gente fala, pensa só no passado. Não, gente, quem não tem passado, não tem presente, não tem futuro. O passado faz parte da vida da gente. E, poxa, como é bom falar de Oswaldo Faria, Bill. Conheci o Bill no Itumbiara, no começo da carreira dele. Eu vi o Bill jogando pelo Vasco da Gama. Eu vi o Bill fazendo sucesso no Internacional de Porto Alegre. Eu assisti o Bill jogando por uma seleção gaúcha de futebol. Eu vi o Bill brilhando no futebol mexicano. Eu vi o Bill no Goiás, vi no Goiânia, vi no Vila, vi no Atlético. Então, eu estou pronto para falar de um jogador que foi excepcional. Eu joguei futebol com o Bill. Nas horas vagas, quando ele tinha um tempo, ele ia para a peladinha da gente no Escrete de Ouro da Rádio Brasil Central. E como era gostoso jogar com o Bill. Se vocês não sabem de um detalhe,
O Bill era aquele jogador que em peladas a gente era obrigado a freá-lo, porque ele era capaz de, num campo de terra, dar carrinhos perigosos, arrastar a bunda no chão para dar um carrinho no jogador adversário. Ele não tinha limites. Ele era o Bill na pelada, ele era o Bill no América do México, ele era o Bill no Los Angeles, lá onde ele jogou também nos Estados Unidos, ele era o Bill no Goiás, no Vila, no Atlético, no Goiânia, onde quer que fosse. E eu vi o Bill ainda, no final de sua carreira, me dando a alegria de poder jogar em um time da minha cidade, o Operário de Porto Franco, no Maranhão. Ele foi levado pelo prefeito da cidade, o Dioclides Macedo, e lá estavam o Jailson, com quem ele jogou no Goiânia, e o Cabecinha, que também organiza o futebol de Porto Franco, passando aqui pelo time do Goiânia. O Bill foi para lá, ele já estava no final da carreira. Ele ganhava pouco, era tipo assim, um cachê por jogo. E ele ganhava a alimentação. Era carne, era farinha, era o arroz, era o óleo de coco. Era isso que ele ganhava quando ele estava no Maranhão. Depois ele passou a fazer peladas aqui, e foi através de uma pelada dessa, ao sair, que infelizmente ele foi atropelado por uma ambulância, nos deixando e deixando muita saudade no coração daqueles que o conheceram e que o admiraram. O Bill era um cara tão simples que quando ele foi jogar no América do México, a esposa dele levou um punhado de amigos dele aqui da Vila Nova, o Titão, o Josimar, era a turma da Lazinha que eles falavam. Todo mundo foi para o México e ele não tinha limite. A Chica, a esposa dele, levou todo mundo. E tome tequila, e tome tudo mais. E o Bill é um cara que morreu, apesar de ter ganho muito dinheiro no futebol, morreu pobre. Ele tinha uma casa aqui na Redenção, ele andava de bicicleta, tanto que quando ele foi atropelado, após jogar uma partida, ele estava numa bicicleta. Então é esse cara que a gente sabe o quanto foi craque de futebol, quanto dinheiro ele ganhou, quanto amigo ele era, quantos amigos ele tinha e quão pobre ele ficou. Lamentável. Eu tenho saudades do Bill e me emociono ao falar dele. Obrigado. Após este relato emocionado de Evandro Gomes sobre Bill, nós vamos a outro personagem de nossa crônica esportiva. Kleber Ferreira fala um pouco do lado pessoal de Bill. O Bill foi, sem dúvida nenhuma, um dos principais nomes do futebol goiano de todos os tempos. Um atleta competente naquilo que fazia, um homem de bem na lida com as pessoas, grande colega, grande companheiro dos outros atletas, um trato fino conosco da imprensa. Era um sujeito muito simples, era um sujeito que gostava de conversar, de dar a informação, que não se importava com as críticas. Tinham até aquelas brincadeiras que faziam com ele, folclóricas, né? Dizendo que ele, quando alguém dizia para pingar a bola na área, pinga na área, e perguntava, cadê a garrafa, né? Essas coisas assim, e outras mais, várias outras. Ele nunca se incomodou com isso, só falava que era mentira, dava gargalhadas, curtia essas piadas feitas com o nome dele. Trato muito bom com as pessoas também, e dentro de campo fazia a diferença. O Bill foi um dos últimos jogadores goianos que levou o público a campo, com a camisa do Goiás, com a camisa do Vila Nova, com a camisa do Atlético, com a camisa do Goiânia. Ele sempre foi atração em todas as equipes que jogou. E olha, depois dos 40 anos, com 43 anos, já tendo encerrado a sua carreira, ainda foi levado para o Caldas pelo Márcio Fleury, e não jogou de centroavante lá como ele gostava, jogou no meio campo, era o camisa 10 do time, e jogou muito, porque era um sujeito muito forte, de uma personalidade grande, que sabia jogar futebol e confiava no futebol que jogava. De forma que lembrar do Bill é lembrar de um tempo em que os jogadores davam o retorno necessário para os salários que recebiam. Com muita saudade do bom futebol, do bom caráter, do grande homem que foi o Bill. O Futebol de Goiás, suas histórias, inclusive, está de parabéns por esse programa de hoje.
Este mesmo Kleber Ferreira, em 2000, quando ainda era repórter da TV Serra Dourada, produziu um material especial com Bill. A primeira grande decisão acontecida no estádio Serra Dourada foi do Campeonato Goiano de 1975, entre Goiás e Goiânia. O Goiás venceu por 3-0, com gols de Rinaldo, Frazão e Lincoln. 2 grandes jogadores do futebol goiano participaram da partida, Bill pelo Goiânia e Lincoln pelo Goiás. Os 2 jogadores se lembram bem da decisão, que aconteceu no dia 17 de agosto de 1975. Até hoje, a vitória do Goiás é questionada pelo artilheiro do Goiânia, Bill. Teve 2 gols impedidos, que a gente viu, e o Bandeirinha disse que não estava impedido. Então, infelizmente, favoreceu o Goiás. E ainda teve um jogador expulso do Goiânia, o lateral esquerdo, Grilo. Teve um lateral, teve um jogador nosso expulso, que era o Grilo. Parece que eram uns 2 ou 3 minutos de jogo, expulsaram o Grilo. Aí prejudicou o Goiânia. Então, infelizmente, não conseguimos ganhar o título. Bill foi o mais folclórico de todos os jogadores que já atuaram no Serra Dourada. Várias histórias são contadas ainda hoje, tendo o grande artilheiro do Goiânia como personagem. Não, foi aquela do Zé Cro. Bill, o que você achou? Não achei nada. O Zé Cro achou uma correntinha. E a correntinha não é essa, Bill? Não, essa aqui não. Essa aqui foi eu ganhei da minha esposa. Já agradecendo a TV Serra Dourada, que nos possibilitou ouvir novamente Bill, através desta reportagem de Kleber Ferreira, quando dos 25 anos do estádio Serra Dourada, fechamos uma edição mais que especial, inclusive para a nossa equipe, para mim, para você, Vinícius, para o João Paulo, para o Gerliezer Paulo, a 100ª edição do Futebol de Goiás e suas histórias. E já que estamos falando de Bill, é sinônimo de artilheiro do Brasil. Fechamos com mais um dos gols das peripécias de Bill. Oswaldo Faria, artilheiro do Brasil, personagem da 100ª edição do Futebol de Goiás e suas histórias. A jogada é boa, na direita para o Wilson Andrade, Benê encostou, recebeu a bola, Benê, vai bater cruzamento na boca do gol, é Benê, subiu, Bill, gol, pior, e gol! Esquerdo do goleiro do Goiás Esporte Clube, um gol que dá muita alegria ao Abadinho. 25 minutos, segundo tempo do placar eletrônico da Madeira Lisboa. Goiás 2, Goiânia 2, Amauri levanta, que vem mais. Sofria como louco com o rádio colado no pé do ouvido. Fica por aqui a edição de número 100 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Uma edição histórica que representa o esforço diário de nossa equipe em resgatar os dados do nosso futebol. Você acompanhou vários gols ao longo deste programa. Agradecemos a Edson Rodrigues, Joel Fraga, Jurandir Santos, Gilson Nunes e Joaquim Quirino, que nos disponibilizaram os arquivos das rádios Difusora, Anhanguera e Brasil Central. Abraçando também ao nosso ouvinte, Renato Guedes, sempre ligado aqui no AM 730. Confira mais informações. futeboldegoias.com.br. Muito obrigado pela audiência, grande abraço e até a próxima. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Atenção!